A FIFA anunciou que a Copa de 2030 vai ser realizada em 6 países e em 3 continentes. Pois é. Agora, você deve estar pensando, o que isso tem a ver com política? Tudo. Não é uma decisão que privilegia quem deveria ser privilegiado. O público, o povo, nós que sustentamos o esporte. Mas as federações, a própria FIFA, os países que entram na disputa, porque a realização da Copa, todo mundo sabe, envolve milhões, porque é muito dinheiro desviado em obras, como a gente já sabe. Muitas obras são feitas sem a necessidade nenhuma. A FIFA vem mudando as regras do futebol porque o esporte precisa acompanhar a própria evolução. Até aí tudo bem. Mas a entidade que comanda o futebol mundial vem mudando também o formato do campeonato. Vocês vão lembrar que em 2016 o número de participantes vai pular de 32 para 48. Houve uma chiadeira enorme em relação a isso quando foi anunciado lá em 2017. Mas para mim o mais impactante de tudo isso são as escolhas das sedes. Talvez você se pergunte agora, Marilis, o que você entende de futebol e disso tudo? Permita-me contar que eu fui colunista de esporte da Folha durante 3 anos e meio. E eu cobri a Copa da Rússia, a Olimpíada do Brasil, Pan-Americano no Canadá e tudo que você pode imaginar relacionado a racismo, machismo, homofobia, doping, corrupção. Escrevi muito sobre corrupção. Aliás, um dos meus assuntos favoritos era a corrupção no futebol. Corrupção que quase sempre envolvia a FIFA. Mas vamos lá, sobre aumentar o número dos times, eu sou a favor. E claro, quero trazer essa reflexão para vocês. Mas sobre a escolha das sedes e a divisão do país sede em 3 continentes, sério mesmo? Quem é que ganha e quem é que perde com isso? Meu nome é Marilis Pereira Jorge, eu sou colunista e comentarista do Meio. Seja bem-vindo aqui no meu cantinho. Se você gostar do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, tem conteúdo novinho durante todo o dia. Ah, e tem mais uma coisa. O Meio completou 7 anos nesta terça e a gente tem muito orgulho de produzir jornalismo com independência, com qualidade. E para que a gente continue trazendo isso para vocês, faça uma assinatura premium, para você ter acesso a muito mais conteúdo exclusivo, claro. Bem, custa um chopp gelado, bem mais barato que a cerveja vendida na Copa do Mundo. Já sabemos as razões para a mudança anunciada pela FIFA em 2017 de aumentar de 32 para 48 o número de países na Copa do Mundo a partir de 2026. Mais dinheiro e, segundo eles, tornar o esporte ainda mais popular no mundo. Muita gente esperneou, mas eu me lembro que tudo que eu li na época sobre o assunto não nos dava motivos suficientes para decretar que a entidade vai acabar com o Mundial por inflar esse número de participantes e, claro, consequentemente, de partidas, além de mudar a dinâmica toda da competição. Por enquanto, os argumentos contra parecem um pouco de saudosismo, medo do desconhecido, porque a gente se acostuma a fazer as coisas do mesmo jeito, não é mesmo? A FIFA quer mais dinheiro? Isso não é novidade para ninguém e não é moralmente errado. Ela quer ampliar seu poder em lugares onde ainda tem atuação tímida, aumentando o número de vagas na competição. A gente pode até não concordar, mas não parece um pouco natural? Agora, a corrupção pode ser que seja maior ainda, vai envolver mais países. Isso é uma das justificativas de quem é contra. Mas a gente já viu que isso não foi evitado com 32 times na competição. Vamos combinar que corrupção é crime, deveria ser punido, combatido com 2 ou com 48 times? Eu acho que parece para todo mundo. Então, esse não é exatamente um bom argumento. A única alegação razoável da turma do contra é de que o nível da disputa seria prejudicado porque teríamos a participação de times fracos, sem tradição. É um ponto, mas eu considero um ponto frágil.
Tradição, gente, não garante bom futebol. Basta lembrar da Copa de 2002, que foi considerada fraca por muita gente, e do que aconteceu lá com a tradicionalíssima seleção brasileira, que teve uma atuação bem chinfrim muito antes de cair de joelhos frente à Alemanha em 2014. Por outro lado, eu me lembro, achei muito divertido ver a Costa Rica, por exemplo, proporcionar partidas disputadíssimas e, melhor, cheias de gols. Eu acho um saco esse jogo, tipo 1-0, 1-1. Puxa aí pela memória, por exemplo, em algumas Eurocopas. Lembra de atuações surpreendentes, por exemplo, do país de Gales e da Islândia? Vamos combinar? São países que têm tradição? A Islândia nenhuma, né? Então, gente, nem isso é suficiente para dizer que vai ser um desastre. Vamos combinar que o Brasil, pois é, o Brasil não está em posição de criticar o futebol de outros países. Essa tradição que em toda Copa ressurge não tem garantido nem futebol bonito e muito menos futebol eficiente. A gente tem ficado muito frustrado com o futebol brasileiro, mas em compensação a gente tem se divertido vendo os outros times inclusive que não têm tradição nenhuma. Vai dizer que você não se pegou torcendo para Irã contra os Estados Unidos, por exemplo. Teve muito disso nessa Copa agora, que terminou no final do ano, no Catar. Nossa, parece que foi já em outro século. A questão é simples. A vida muda, nem sempre para pior. O próprio futebol vem modificando as suas regras. Só a experiência vai dizer se as decisões polêmicas da FIFA são de fato equivocadas. A escolha do Catar foi muito criticada lá atrás por gente, por exemplo, como Zico, Barack Obama criticou. Zico falou o seguinte: o Catar não faz parte da grande cultura do futebol. Ele disse isso naquela época. Com todo respeito ao Zico, um dos meus maiores ídolos, o grande problema do Catar não era a falta de tradição. Entre os reais problemas da escolha do país foram as denúncias de corrupção na disputa, né, que fez o Catar ganhar, o número escandaloso de mortes de imigrantes nas construções dos estádios que devem ter virado elefantes brancos no meio do deserto. Outro problema foi o preço. Uma viagem para o Catar ficou proibitiva para a maioria das pessoas. E vamos combinar? Não é só gente que é rica que gosta de ir à Copa. Tem gente que vai juntando, vai parcelando, vende o carro, porque são pessoas apaixonadas. No caso do Catar, essa questão financeira deixou a Copa muito mais... No caso do Catar, essa questão financeira deixou a Copa muito mais distante para pessoas comuns, e eu não estou falando só por causa da distância. Era exatamente por causa do preço. Mas vamos lá. Em tempos de globalização, não há razão para não levar o torneio a lugares em que o futebol não é exatamente um patrimônio. É só purismo, né, gente, dos defensores que, na minha opinião, ignoram a riqueza de ter mais países africanos e asiáticos, por exemplo, na competição. Tem mais uma coisa. A Copa do Mundo só se sustenta como evento porque tem mais gente que não sabe o que é tiro de meta assistindo aos jogos pela TV, frequentando os estádios, do que esses grandes amantes da bola, jornalistas especializados. Desculpe, amigos, a Copa é para o povão, não para a elite que acompanha o esporte. Quanto mais países participantes, mais torcedores, mais jogos, mais comemorações, mais festa, é o que a gente vê nas cidades. E nesse sentido, 32 mais 16 é uma conta que fecha. Mas aqui a gente chega à escolha dos países. Em 2026 teremos México, Canadá e Estados Unidos. Ainda que estejam no mesmo continente, começa a dificultar para o público, porque o deslocamento. Vamos combinar? Você pode dizer que no Brasil as distâncias eram grandes, mas a gente está falando de 3 diferentes países, com moedas diferentes, línguas diferentes, assim como leis e costumes. Vai dar certo? Não sei. Não tenho uma bola de cristal, mas me parece a banalização de um dos aspectos mais importantes numa competição dessa. Você sabe o que é? Para mim, a valorização da cultura local.
durante meses, anos, a gente tem mais contato, mais informações sobre aquele destino, aquele povo. E isso vai acabar diluído com essas competições sendo realizadas em 3 países. A gente está falando de 3 países. Porque agora a FIFA dobrou a aposta. E a Copa de 2030 vai ser realizada em 6 países e em 3 continentes. A abertura será na América do Sul e o restante do torneio na Europa e África. De cara, já tem uma treta, porque o Uruguai deve sediar a abertura, porque em 2030 é o centenário da Copa do Mundo, que teve a primeira edição no Uruguai. Mas a Argentina disse que deveria ter preferência, porque foi campeã da última Copa. Na América do Sul, o Paraguai também deve ter jogos na primeira fase. O restante da competição vai ser dividido entre Portugal, Espanha, Marrocos, ou seja, em mais 2 outros continentes, na África e na Europa. O que vocês acham? Eu acho que o esporte mais popular do mundo está ficando acessível cada vez mais apenas para a elite. E eu não estou falando da televisão, não, porque, claro, pela televisão a gente pode assistir de qualquer lugar do mundo. A gente pode assistir os jogos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, tá tudo certo. Mas para quem gosta de se planejar, de visitar e de viver a Copa do Mundo no lugar, e eu garanto para vocês que faz diferença, não tem nada melhor do que estar no lugar. Eu participei já de 2 Copas do Mundo e eu vou te falar, um dos meus programas favoritos. E eu fiquei pensando assim, nossa, não quero mais perder uma Copa na vida. Não tem como. O Catar, por exemplo, foi proibido financeiramente aqui nas minhas contas. E eu imagino que tenha sido a mesma coisa para muito mais gente. Muito mais gente. Deixa seu comentário, fala o que você acha. Você acha que está tudo certo, que tem mais aqui fazer em países diferentes, em várias cidades, e tudo certo? Ou se não, se isso na verdade pode ser o começo do declínio dessa competição que sempre foi tão importante no mundo todo. Eu fico por aqui, um beijo e até!